Aqui, irmãos, vemos essa preciosidade dos ensinos do Senhor Jesus, no sermão que ele vinha fazendo, e aqui é uma continuidade, uma recomendação muito clara para a nossa forma de vida. Porque se nós nos moldarmos aquilo que o Senhor Jesus propõe, sentiremos em nós o benefício do Evangelho da Graça. De outra sorte, sentiremos em nós as dificuldades que vão acontecer em nossa jornada. Não que quem obedece a Deus não tenha dificuldades, terão muitas, mas são dificuldades não provocadas pelo comportamento nosso, mas provocados por um enfrentamento externo. Isso faz toda a diferença, irmãos. Uma coisa é eu sofrer pelos meus erros, outra coisa é sofrer pelo Evangelho. Outra coisa é sofrer pela justiça, pela verdade, pela pureza. O sofrimento pelos próprios erros é o preço que se paga por errar. Agora, o sofrimento por causa da vontade de justiça, de zelo, de amor, esse sofrimento é precioso aos olhos do Senhor. E aqui o ensino é esse: não julgueis para que não sejais julgados. Claro que aqui eu não estou dizendo, não se coloca aqui nessa palavra o conselho amigo, sincero, fiel. É preciso compreender isso aqui. Um pai, ele quando fala com o filho, com a filha, ou a mãe, você está errando aqui, você fez isso aqui. Às vezes o pai fala com os filhos coisa que não fala com mais ninguém, porque também ele ama como mais ninguém também. Então o amor leva a esse cuidado excessivo, é o zelo do amor. Aqui não é esse zelo que fala. Um amigo, quando vê o outro amigo errar, ele chama: meu amigo, você tomou uma decisão que não é boa, você precisa de recuar, você precisa de voltar atrás, vai ser um prejuízo isso aqui. Esse conselho é bem-vindo, de alguém que ama, de alguém que se preocupa. Isso que é benéfico, é santo. Mas o avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofre a pena. Então, o avisado vê o mal e afasta-se, e o amigo que avisa o outro amigo, ele não está formando esse juízo temerário aqui, porque o conselho é uma das expressões do Espírito de Deus. Quem sabe aconselhar, irmãos, tem nele uma virtude divina, e quem tem ouvidos para ouvir conselho bom se torna sábio. O provérbio fala, irmãos, que os ouvidos que escutam a repreensão da sabedoria, eles farão morada em lugares excelentes, porque isso é divino. Agora, vamos separar essa palavra: não julgueis, para que não sejais julgados. É o juízo temerário, é quando eu olho uma pessoa, meço aquela pessoa, formo juízo sobre ela, e o juízo meu decorre da minha própria dureza ou incapacidade de fazer avaliação do que ela está fazendo. E eu julgo, eu condeno. Isso aqui é altamente temerário. Vocês lembram daquela mulher? Ela era uma mulher perversa em termos de obra, ela tinha uma vida pecaminosa. Ela era tão pecaminosa que ela era conhecida no meio dos homens ali. Só que ela entrou na casa onde Jesus estava. E quando ela olhou para Jesus, vocês vão recordar disso no Evangelho, as palavras de Jesus, o porte dele, ela se quebrantou de tal maneira diante dele, que ela nem conversou com ele. E ela, como viu que ela era uma pecadora mesmo, e ela sabia disso, ela também não foi conversar com Jesus Cristo. Ela entrou debaixo da cadeira, deve ter passado debaixo da mesa, não sei. E ela ficou muito, muito comovida, arrependida, porque ela encontrou a luz, sendo que ela era trevas.
E ela chorava compulsivamente da vida que ela levava em encontrar aquele homem, o verdadeiro homem diante dela. Ela chorava tanto que as lágrimas molhavam o pé de Jesus. E quando ela molhava o pé com tanta lágrima, ela pegava o cabelo e esfregava no pé para lavar. Eu não sei o que ela falava, mas eu sei que ela falava palavras boas. Mas alguém lá falou, se esse homem fosse profeta. Mas eu vejo que ele não é profeta nada, porque essa mulher aí é uma mulher perdida. E está aí lavando os pés dele, ele está bem calado. Se ele fosse profeta, ele já teria identificado essa mulher. Muito mais do que um profeta. Era o Senhor. Ele não identificou aquela mulher só. Identificou uma coisa que nenhum ser humano tem competência para identificar. O fundo do coração. O arrependimento. O quebrantamento total. Isso, irmãos, aqui nós vemos um juízo temerário. O Senhor Jesus fez aqui, que no português chama de hipérbole, né? Exagero, mas para exatamente chamar a atenção isso aqui. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Você está vendo um ciscozinho no olho do seu irmão? Não sei se você conhece bem essa passagem. Mas no olho seu tem um pedaço de pau, tamanho de uma trave. E você quer tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu te aconselho primeiro, se você tirar a trave do seu olho, você está com um problema muito mais grave do que o dele. E depois, se você ainda quiser, você vai ajudar a tirar o cisco dele, mas seu problema é muito mais grave do que o dele. Vocês entendem o que é essa recomendação? É que quando nós começamos a fazer juízo temerário, nós caímos em contradição. Porque quando nós medimos, o Senhor fala, bom, se você está medindo, eu também vou te medir. Você perdoar, eu te perdoo também. Agora, se você medir, eu te meço também. Isso não quer dizer que eu não posso fazer justiça. Não exclui a minha justiça. Não exclui a verdade aqui. Aqui se trata do juízo temerário, aquele exagero de enxergar o próximo com todos os seus defeitos e não achar os nossos defeitos em nós mesmos. Não é muito confortável escutar essas coisas não, né? Mas é muito verdadeiro, né? É muito fácil nós achar erro nos outros, defeitos, é tão fácil, irmãos. Mas aqui o Senhor recomenda para nós cuidado com o juízo temerário. E vai seguindo. Olha, não deis aos cães as coisas santas. Que é isso que ele está dizendo? Cachorro não come coisa santa? O que seriam essas coisas santas? Se já o tempo da lei, ele estava fazendo exatamente a chegada da graça. O que é isso? Estava dizendo o seguinte: você tem que saber que tem pessoas que não gostam de Deus. É a escolha delas. Deus não fez elas para não gostar. Foram elas que optaram por isso. Deus nunca criou um ser humano para ser mau. Deus nunca criou um ser humano para pôr ele no inferno. Embora ele saiba por antecedência que ele irá. Deus criou todos para serem salvos. A palavra de Deus é bem nítida nisso aqui. Nós cremos e estamos bem firmados nessa doutrina. Deus não tem prazer na morte do ímpio e o evangelho é estendido a todos. Mas há pessoas que não aceitam, não querem o Senhor, não gostam de retidão, não gostam da palavra, não gostam do Senhor Jesus, não gostam de nós, não gostam de Deus. É a escolha dele. E tem pessoas que o Espírito está nela. Enquanto o Espírito está nela, ela rejeita tudo. O Espírito vai embora, ela fica boa. E tem pessoas que é o coração dela que não quer. Então, se eu tiver o dom de discernir, eu vou saber que tem pessoas que não adianta eu tentar levar a palavra até ela, porque ela vai recusar sempre. E tudo que eu apresentar de bom, ela vai me atacar. O cão morde com a boca. E esse cão aqui é o ser humano, que morde com palavras. Vocês lembram que Paulo falou? Alexandre o latoeiro me causou muitos males, cuidado com ele. Esse homem não tem jeito, ele não aceita a palavra. E tem pessoas que são assim, pode falar com eles o que quiser, pode mostrar a palavra, a salvação, a vida eterna, eles não querem saber disso. Olha Judas. Judas fazia milagre também, porque ele era apóstolo. Viu o milagre, viu quanta coisa, continuou ladrão. Continuou ladrão.
e tanto interessou por dinheiro que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. A mudança nossa, irmãos, a mudança nossa depende de nós. Deus não sai mudando as pessoas aqui numa força bruta, não. É isso aqui, ó, é uma tratativa delicada e coloquial. É nós olharmos para o Senhor e verificar onde nós podemos melhorar, e Ele está pronto para nos dar todas as condições para isso. É toda vez que você errar e você se arrepender, chegar perto do Senhor, bata que a porta abre. Eu errei. Quando a pessoa fala eu errei, já tem eco em Deus. Uma pessoa quando confessa que errou, Deus confessa que está pronto para ouvi-lo. Difícil é quando a pessoa não aceita que errou. Ela não tem. Todo mundo erra, mas ela não erra. Mas a pessoa quando abaixa a cabeça e fala: meu Senhor, eu tropecei. Eu não queria tropeçar, mas eu tropecei. Agora, estou envergonhado. O Senhor pode me perdoar? O Senhor fala: você bateu na porta do jeito certo. Essa porta, assim, batendo assim, a porta abre. O Senhor não resiste, irmão. O Senhor não resiste uma pessoa quando ela chega perto do Senhor com o coração quebrantado. Deus não resiste. Se Deus, com todo o poder que Ele tem, Ele fosse nos cobrar toda a justiça que Ele vive nela, nós não salvaríamos nunca. É que Ele vai temperando a sua justiça com a misericórdia e vai aceitando as nossas imperfeições. E você saiba isso. Você não pode converter ninguém à força. Você pode levar a palavra. A conversão é uma estrada de mão dupla. É você levar a palavra e a pessoa aceitar. Se ela não aceitar, é a semente que cai na beira do caminho. As aves do céu vão comer e não vai germinar. Mas volto a dizer, tem pessoas que não aceitam, mas é porque tem um espírito nelas. No dia que o espírito sai, elas se transformam e viram cristãos firmes no Senhor. Só o Senhor que conhece, mas a nós é dado também o dom de discernir espíritos. Por isso nós temos que ter essa visão. Tem pessoas que são antagonistas à obra, são antagônicos nossos, sempre vão ser, são cães. Não gostam da obra, não gostam de nós, não gostam do ministério, não gostam da igreja, não gostam de Jesus, fala de Jesus, mas não gostam. Como assim? Quem gosta de Jesus vive o Evangelho, vive a palavra, ele se dedica àquilo que a palavra recomenda. Qual que é o cerne da palavra? É o amor. Se vocês forem ler lá em Coríntios, fala que o amor, ele não folga com injustiça. Você vê que no amor tem justiça? Ele folga com a verdade. Então o amor é a marca daquele que crê em Jesus, não quer destruição. Quem não anda com Jesus quer destruição. Para ele destruir uma família, uma igreja, um ministério, não faz diferença nenhuma, desde que o capricho dele seja atendido. Mas quem tem o Senhor, ele cuida até do mais simples de todo. Ele fala: não posso escandalizar ninguém. O Senhor falou: se vocês escandalizarem o mais pequenino daqui, eu falo para vocês, era melhor vocês colocar uma pedra no pescoço e lançar-se no mar. Eu vou pedir conta. Por isso que ele vai falando aqui, irmãos, como que nós vamos chegar? Dar aqui, ó, coisas santas aos cães e pérolas aos porcos. Cães são aqueles que mordem, rasgam, atacam a igreja. E porcos são aqueles que só gostam de pecado. O pecado é a única forma de vida deles. E qualquer coisa que nós colocarmos de valor na mão deles, eles não vão nunca. Você pode lavar um porco depois de se lavar. Se ele vê a lama, ele volta para a lama. Ele volta para a lama. Porque ele gosta de lama. Aqui não tem cão e aqui também não tem nenhum porco. Aqui tem ovelhas do Senhor Jesus. Mas tenha cuidado com esse mundo. Porque tem muitos aí, irmãos, que o único prazer deles é criar confusão, destruição. Olha, aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abre.
E ele faz uma comparação. Vocês, quando um filho seu pede alguma coisa, se um filho seu pedir um pão, vocês vão dar uma pedra para ele? Se pedir, olha aqui, um peixe, vocês vão dar uma serpente? Vocês são maus. E vocês sabem dar coisas boas para os filhos seus. Olha, nosso Pai é muito bom. Se você pedir para Ele, Ele vai te dar coisa muito boa. Mas o jeito de pedir faz diferença. Como nós nos achegamos ao Senhor? Como que nós levamos a Ele a nossa petição? Nós temos que estar com o coração limpo. Por isso que Ele fala, tira a trave do seu olho primeiro. Vai pedir alguma coisa para Deus? Veja no seu coração se tem alguma mágoa, algum rancor, alguma mentira, alguma inimizade. Se tiver, tira primeiro, antes de bater na porta do Senhor. Se você bater na porta dele com seu coração contaminado, Ele não vai te ouvir. Ele só vai te ouvir quando seu coração ficar limpo. É por isso que alguém fala, eu peço, não alcanço. O coração não está limpo. Se o coração ficar limpo, o Senhor vai te atender no tempo que Ele achar que deve. Também não tem compromisso de atender a gente no prazo que a gente marca, não. Ele atende quando Ele quiser, mas Ele atende. E tudo que você pedir, Ele vai te dar coisas boas. O Senhor tem coisas boas para nos dar. Olha, irmãos, aqui tem uma regra de ouro. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Que coisa, que é uma lei melhor do que essa? O que eu quero para o meu irmão? Bom, qualquer coisa que eu fizer para ele, eu passo no crivo. Eu gostaria disso? Não. Então não vou fazer para o meu irmão, nem para o meu vizinho, nem para o meu parente, nem para ninguém. Se para mim é ruim, meu irmão também é ruim. Se eu acho bom, eu desejo para ele. É uma regra de ouro de vida. Se nós vivermos assim, irmão, nós não vamos ter problema. Nosso coração não vai falhar conosco. Isso é um cuidado que nós temos que ter, irmãos, porque é muito fácil nós não sermos assim. É muito fácil nós guardar rancor, nós queremos uma vingança, nós queremos colocar de alguma maneira a nossa posição à frente da vontade divina. E por isso que o Senhor fala, a porta larga é fácil de passar por ela. Não tem dificuldade nenhuma. Esse mundo é uma porta muito larga e tem um caminho muito espaçoso. A multidão que caminha na porta larga, nesse caminho espaçoso, é incontável. Mas tem um caminho apertado e uma porta estreita. E pouca gente passa por lá, hein? Vocês entendem o que está falando? O mundo inteiro caminha nessa estrada larga, onde qualquer coisa está bom. Eles mentem para fazer negócio. Traem, marido trai esposa, esposa trai o marido. Fazem negócio escuso. Se entregam a toda a sorte da vida, escondida, às vezes atrás de uma tela, fazem coisas que não fariam se as pessoas estivessem olhando. Vivem uma vida devassa, desde que não atrapalha a sua imagem, fazem da sua vida o que querem. A estrada muito larga e a porta sem fronteiras. Esse é o mundo. Mas a graça, o caminho é apertado, a porta é estreita. Eu tenho um amigo que falou comigo, eu não vou na sua igreja porque vocês têm uma teologia muito apertada. Porque não temos teologia apertada não. Aqui nós temos o evangelho da graça. O evangelho é isso. É para nos colocar na forma de Jesus. Se nós não tivermos isso, irmão, o que adianta nós congregarmos? Se nós não tivermos em nós essa visão doutrinal, para que nós estamos aqui? Se nós não tivermos um aperfeiçoamento de nosso caráter, de nossa personalidade, de nosso jeito de negociar, de viver, para que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para melhorar. Melhorar. É isso que está escrito aqui, irmãos. Olha, a estrada é apertada e a porta é estreita. Mas todos nós, você tirou nossa medida e cabe você aí. Cabe você aí. Porque aqui nesse lugar, apertadinho, você vai chegar lá nas moradas eternas. Essa vida, irmãos, é uma grande fantasia, uma grande ilusão. Ninguém entende o significado da vida. Passa que até a morte não sabe por que nasceu. Vive a vida inteira. Mamãe, pega ele. Vive a vida inteira e não sabe o que está acontecendo na sua história. Por que ele nasceu?
O que ele está fazendo aqui? Porque é uma incógnita que ele não tem resolvida. Não tem ninguém que tenha um livro para explicar, irmãos, a não ser essa santa escritura aqui, ó. Atrás da porta. Porque o caminho é apertado, a porta é estreita, mas eu sei o que tem atrás da porta. Eu sei, você sabe. Atrás da porta está o Senhor te esperando. É a eternidade, é o prêmio, a coroa que nos foi reservada pelo justo Senhor. É isso que o Senhor propõe para nós, irmão. No Evangelho da Graça, nós temos um aperfeiçoamento e sermos aprimorados nessa jornada. Porque vocês já perceberam como que o mundo está instável? Vocês já perceberam isso? Irmãos, o mundo inteiro está instável. Eu estava lendo ontem que a Europa está dando uma recomendação para os europeus para pegar um kit de sobrevivência de 72 horas. Eles estão com medo, estão recomendando, cada um pega um kit de 72 horas, pode eclodir, a guerra pode pipocar aqui dentro, pode ter uma pandemia, alguma coisa nós estamos com medo que aconteça. Irmãos, Estados Unidos, China, Rússia, um grande movimento, irmãos, um grande movimento está ali, e a insegurança absoluta, irmãos. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa muito grave. Já teve um governante aí que ameaçou usar arma atômica. Cadê a segurança do ser humano? Eu falo sempre isso. A pessoa faz, eu tenho um plano de saúde, eu tenho um seguro de vida. Não tem. Tem seguro de morte. Porque só usa se morrer. Quem usa também não é a pessoa, é o que ficar. Seguro de vida quem fez foi Jesus. Ele que fez seguro de vida. Se você crê em mim, você nunca mais vai morrer. Esse é seguro de vida. Esse é seguro de vida. Se você andar comigo, você não vai ficar só. E com quem comigo ajunta, não vai perder. Essa é a proposta do Senhor. É moldar o nosso jeito, até caber dentro da estrada. Por isso que tem que nos apertar. Por isso nós temos que sujeitarmos a doutrina e o Evangelho e a palavra, para que a gente caiba nessa estrada e caminhe com segurança, porque o futuro para nós é incerto. Eu não sei o que acontece amanhã, mas não existe futuro para Deus. Se alguém achar que Deus não sabe o que vai acontecer amanhã, não conhece Deus. A coisa é tão clara que aqui, ó, está aqui, ó, Apocalipse, ele já contou tudo que vai acontecer daqui a muito tempo. Todo o futuro já foi desvelado, já foi aberto para nós. O futuro já está visto o Senhor já viu o futuro. Não só viu, já determinou o futuro. E eis que eu vi uma multidão muito grande, de todas as nações, raça, tribo e língua, com veste branca, com palma na mão. Vocês percebem isso aqui? Foi lá que ele viu você. Foi lá que ele viu a gente. João viu. Se ele pudesse falar, eu te vi lá, ele falaria, ó, eu te vi lá. Porque você certamente já foi visto lá na eternidade. Para Deus esse tempo já passou. Não se iluda com esse mundo. Não se iluda com essa vida. Aqui, todos que passam por aqui, só faz sentido a vida se encontrar Jesus Cristo. E Deus busca um coração sincero aonde ele estiver. Num campo de batalha, num campo de guerra, aliás, aqui, ó, o irmão contou, debaixo de um viaduto, só busca onde tiver. Tem um coração que aceita o Senhor tem um jeito de chegar até Ele. Eu já contei aqui, eu fui no Chile, irmãos, e o Senhor tinha feito uma obra maravilhosa com o irmão, não vou contar o testemunho todo, mas o Senhor libertou, deu dom para o irmão, e foi uma festa, mas o irmão dele, a mãe que estava ali chorando, falando em línguas e compondo até salmos, ela terminou aquela glória que Deus deu o dom de língua para o filho dela que estava longe. Eu falei, irmã, ela falou assim, irmão, eu estou muito feliz, mas eu tenho uma parte do meu coração que está triste. Eu falei, por que, irmã? Porque, irmão, eu tenho um filho debaixo das pontes, irmão, dos viadutos, eu não sei nem se ele está vivo. Pode uma mãe ser feliz assim, irmão? Fala para mim, pode? Eu falei, irmão, é difícil. Ora para Deus trazer meu filho, irmão, porque eu não aguento. Eu não sei se meu filho está almoçou, se ele jantou. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Uma mãe não pode ver assim, me ajuda. Pede a Deus para trazer meu filho de volta.
Nós oramos, irmãos, e alguém orou: Senhor, traga esse moço de volta. Voltei no Chile, o irmão dele me apresentou: quero te apresentar, meu irmão. Eu falei: pois não. Você conhece ele? Eu falei: não conheço. Ele estava debaixo da ponte. A voz de Deus pegou ele e voltou para casa. Estava todo bonitinho, congregando. Na sua mulher, o Senhor deu pelo dom de língua. O Senhor buscou. Aonde tiver uma ovelha perdida, o Senhor vai buscar. E as ovelhas que estão no aprisco, o lobo não pega. Você está vendo muito barulho? Não precisa ter medo, não. Esse aprisco tem dono. Aqui, o dono toma conta do aprisco. Aqui não vem ninguém tomar a ovelha do Senhor. Davi não deixava ninguém tomar a ovelha dele. Jesus Cristo nunca perdeu uma ovelha. Tem muitos lobos aí rodeando, mas aqui dentro, não é dentro da igreja não, é dentro da comunhão nossa, não entra. Entra na relação sua com Deus. O pastor seu não permite que nenhum lobo entre. Se ele entrar, ele vai tomar uma cacetada e vai embora. Glórias ao Senhor. Ninguém vai te tirar da comunhão com o Senhor. Nem a altura, nem a profundidade, nem o futuro, nem o passado, nem o presente, nem as suas misérias pessoais que te afrontam, te afligem e te faz chorar. Tudo isso aqui estava previsto quando o Senhor te chamou. O Senhor já sabia que você era miserável como eu, mas Ele te amou como Ele me amou, e vai passando por cima de tudo até nós virar um homem de verdade, uma mulher do padrão do céu. Ele não está enganado com você nem comigo. Ele sabia que você não era grandes coisas, nem eu, mas aceitou a gente mesmo, e amou, e ama. E não tem ninguém que tire o amor de Deus. Ninguém pode separar esse amor que está com Deus entre nós e Ele. É o caminho apertado. Tem passado prova demais, tentação demais, afronta. Eu não estou aguentando mais. Você está aguentando porque Cristo está dentro de você. A força que está de fora tem pavor da força que mora dentro. Se não fosse o Senhor, você não estava mais aqui. Se Cristo não tivesse trazendo você até hoje, você teria desistido há muito tempo. Você não percebe que a força não é tua? A força humana não é essa que faz você andar na fé. Não é. A força humana, ela é incapaz de fazer você trilhar esses caminhos, essa estradinha apertada, que tem hora que você está caminhando, você quer descansar, não tem nem lugar para parar. Irmão, eu tive uma revelação. Eu era moço. Eu vi um caminho, comecei a andar, uma porção de gente jovem comigo, nós andávamos, era um túnel muito extenso, e demorava muito. Eu olhava para as pessoas em volta de mim, via homens, moças, moços, mas na medida que eu andando, eu olhava outra vez, eles estavam mais velhos um pouco, depois eu olhava, eles estavam mais velhos, depois lá no final estava todo mundo velhinho, eu estava de cabeça branca, igual já estou mesmo, e eu via outras mulheres, tudo velhinha. Falei: meu Deus, o tempo passou, preciso descansar. Mas eu estava com a veste branca, falei: aqui eu não posso sentar, aqui está tudo sujo. Eu tenho que continuar, não posso parar. Eu vi uma luz do outro lado, falei: vou chegar lá. Senhor, me faz saltar do outro lado, eu estou perto da chegada. Não para, sua veste está branca, não se encoste nesse mundo que você suja. Esse caminho apertado, não encoste em lugar nenhum. Se encoste em Jesus Cristo, que Ele vai te ajudar. Não se apoie em nada, se apoie em Jesus Cristo. Ele vai te ajudar a vencer essa jornada. Ele é o teu pastor, o teu grande ajudador. Irmãos, quanta coisa que aqui fala, né? Você quer conhecer se é de Deus uma pessoa? Olha as coisas que eles fazem. Tem muitas pessoas que se colocam como referência de fé. Vai ver a vida deles, dá uma examinada na vida deles. Se alguém falou mal de você com alguém, examina a vida dessa pessoa. Que tipo de comportamento ele tem, como ele convive com a família, como ele convive com a sociedade, como ele convive na igreja, os negócios dele. Procura ver, sabe por quê? Caráter. A pessoa pode esconder 2 dias, 2 meses, 2 anos. É impossível esconder caráter a vida inteira. É impossível. A pessoa revela o que ela é. Árvore ruim tem fruto ruim. Árvore boa tem fruto bom. Quer saber quem um homem é, quem uma mulher é? Vai na casa dela, pergunta para os filhos: como é que a sua mamãe é? Como é que seu pai é? Como é que seu avô é? Eles vão falar. Sabe por quê? No dia a dia, a pessoa revela o que está dentro dela. Você quer conhecer? Olha a obra, olha o intento, olha o que fala, olha o que provoca, olha o que deseja. Árvore má dá fruto mau, árvore boa dá fruto bom. Você pode ver, todos que se levantaram contra o Senhor e contra a sua igreja, sempre desejaram o mal, sempre procuraram dividir, sempre procuraram abater, separar. Todos que são de Deus, eles buscam paz, eles buscam unidade,
buscam ambientação pacífica. Essa é a proposta. Fruto bom, árvore boa. Fruto mau, árvore ruim. É fácil. Olhe em volta de você, aonde estão as árvores com fruto bom. Fica lá. Você gosta de fruta? Vai para o pomar. Não vai para o espinheiro. Fica no pomar. Pomar tem fruto bom. É isso que ele está propondo aqui, ó. E fala uma coisa tão forte aqui, irmãos. Nem todos que falam Senhor, Senhor, vão ver minha face. E vai mais longe. Naquele dia, vai acontecer uma coisa espantosa. Você já trouxe isso aqui uma vez. Que alguém vai falar assim, Senhor, eu não posso entrar no terreno? Mas como que eu não posso? Olha aqui, ó, eu profetizei, expulsei demônio, fiz maravilha. Como que eu não posso entrar no teu reino? Sabe o que isso fala? Sai da minha presença. Eu nunca te conheci. Como que eu posso entender isso aqui, irmãos? Como que vocês podem entender isso? Não é, falou assim, eu te conhecia, mas não te conheço mais. Não. Eu nunca conheci você. Vocês entendem o que está dizendo aqui? É que tem pessoas que fazem prodígio, maravilha, mas fazem, perdoa falar assim tão francamente, mas a doutrina para ser exposta. Porque eles fazem pelo poder de Satanás. Mas os frutos deles eram maus. A vida deles era desregrada. Escondido, não eram homens de Deus. Tinha fachada de ovelha, mas eles eram lobos. Tinha boca de ovelha e dente de lobo. É pesado? É, mas é a palavra de Deus. Nunca conheci, já pensaram nisso? Eu nunca te conheci, mas eu profetizei. Você profetizou, você fez adivinhação. E se você demônio não for os demônios que estavam em você, fizeram um teatro, fingiram que foram embora. Isso foi teatro. É isso que ele está dizendo. Não teve, ele tem lugar. Eu não vou falar aqui, não estou falando contra a igreja não, irmãos. Mas tem lugar que acontece isso, irmãos. Acontece. Cai todo mundo. Daqui a pouco volta lá. Aqueles que caíram, volta a cair no outro dia, porque não tem libertação, tem show. Quando o Senhor manda o Espírito embora, irmão, se aquela pessoa ficar fiel, e não volta nunca mais, porque toma posse o Senhor. Agora quando é teatro, cai, daqui a um mês volta lá, cai outra vez. Isso aqui não é obra de Deus. A limpeza de Cristo, irmão, ela é feita. O fogo queima e está queimado. Glórias ao Senhor. E no teu coração o fogo passou e queimou o mal. Por isso que não vai voltar o que está querendo. Não vai voltar. O Senhor Jesus Cristo que começou a limpeza vai terminar até o fim. As últimas ervas serão queimadas e vai aparecer coisa boa aí. Glórias ao Senhor. Por mais que o inimigo queira colocar em erva daninha, ela vai ser queimada pelo poder da palavra e pela virtude do Espírito Santo. E hoje vai ter aqui uma queimada em alguns corações. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Hoje vai ter uma limpeza outra vez pela virtude e pela comunhão da igreja, porque você é ovelha do pasto do Senhor, você é árvore boa e não é espinheiro. Glórias ao Senhor. E também não é lobo. Porque já vieram muitos lobos e outros tantos virão. Pelos seus frutos vós os conhecereis. Cada um que é lobo tem obra má escondida. Pode não aparecer um dia, dois, mas um dia aparece. Porque a obra má está ali, porque é lobo. Quem é bom, quando tropeça, confessa e arrepende. Fica com a cara desse tamanho de vergonha. Faz uma coisa errada, arrepende. Vai, Senhor, eu errei lá atrás, o Senhor pode me perdoar? Eu posso. O assunto já está liquidado. É assim que o Senhor vai trazendo. O que é lobo, não. Ele erra, mas ele não se preocupa com isso. Ele só não quer que ninguém veja. Mas só que o Senhor vê tudo. Agora, quem é do Senhor, ele é capaz de arrepender todo dia do seu erro. E o Senhor é capaz de perdoar todo dia o nosso erro. Essa é a grande diferença da ovelha e do lobo. Você tem arrependido dos seus erros? Tem, irmão? Dá glória a Deus. Porque toda vez que arrepende, o Senhor fala, vale a pena investir nele. Vale a pena investir. Vale a pena.
Você vai se arrependendo, seu coração vai ficando melhor. Na medida que você arrepende, sabe o que acontece com você? Você fica um vaso assim, aquele argila que é moldável, a argila mole. O oleiro põe a mão e consegue dar forma no vaso. Quando a pessoa não arrepende, aquela argila que foi queimada e já virou um vaso, mas foi queimada toda torta, não tem mais saída. Pode quebrar e jogar fora, que não dá vaso bom mais. Mas enquanto nós estivermos aqui debaixo dessa comunhão e aceitarmos e voltarmos atrás, a mão do oleiro vai moldar seu coração. O Senhor não põe vinho novo em odre velho, por isso que Ele te deu um coração novo, por isso que Ele nasceu outra vez, vai te moldando. O Senhor um dia falou foi para Jeremias, não foi? Vai até a casa do oleiro. Não falou o que ele queria fazer. Ele foi até lá e fica olhando aí, Jeremias. Ele ficou olhando, o oleiro está fazendo um vaso. Eu já vi o oleiro fazer vaso desse tipo aí, que ele toca um pedal e roda e gira uma roda, e ele fica com as mãos. É um trabalho de artesão, né? É até bonito de ver. Ele estava olhando. E quando ele fazia o vaso escapuliu da mão dele. Mas aquele dia foi Deus que tomou o vaso da mão dele. Caiu o vaso para o chão. Quebrou. Mas fica espiando. Daqui a pouco ele pegou a argila, apertou outra vez e fez o vaso outra vez. Você está vendo, um oleiro faz isso com o vaso. Eu também faço isso com a minha casa. Enquanto a argila está mole, eu conserto o vaso. Tem coração mole? Tem mão do oleiro para consertar você. Tem choro de arrependimento? Tem a mão do oleiro para te ajudar. Você não terminou. A obra de Deus na sua vida não acabou. É por isso que você encontra essas falhas em você. Melhor você achar em você as falhas. Hoje você não vai tirar o argueiro do olho do seu irmão. Hoje você está tirando o cisco do seu. Bem-aventurado é o homem e a mulher que é capaz de olhar para si mesmo e falar: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguma ajuda. Aqui está a mão do oleiro nessa palavra hoje. Vai molhar um pouco a argila. Sabe como é que essa argila fica molhada? É com arrependimento. É o coração quebrantado. É isso que faz a argila ficar molhada na mão do oleiro. E Ele fez isso aí. E vai fazer sempre na nossa vida. Guarda isso aqui, irmão. O caminho é apertado mesmo. Aqui não é fácil não. E o tempo que está aí vai apertar mais. Vai apertar mais. Mas por outro lado, o Senhor vai sempre nos ajudar cada vez mais. Todas as vezes que você estiver numa situação difícil e você não vê saída, você olha para um lado, olha para o outro e não vê saída, bata na porta do Senhor. Senhor, eu não estou vendo saída. Então, é hora de você falar com Deus. É a hora certa. Senhor, eu preciso de alguém para me ajudar. Fala com Ele, mas fala crendo. Conversa de crente. Bate na porta: Senhor, me ajude, porque eu cheguei no meu limite. É aí que o Senhor aparece, irmão. É aí que o Senhor aparece. E nesses momentos, o Senhor se posiciona a nosso favor. A fé que está em nós é que faz a gente buscar o Senhor. Quem não tem fé não busca o Senhor, irmão. Busca qualquer coisa que eles falar para ele, né? Mas nós sabemos onde batemos: na porta do Senhor. Entrou alguém aqui hoje que o seu limite ficou muito apertado e seu horizonte ficou bem diminuído. E você quer uma resposta da palavra. E a palavra te diz assim: você veio no lugar certo e na hora certa. E aqui tem uma porta, o nome dela é Jesus. Você quer bater nela aqui nessa palavra? Bate nela com confiança, que dela sai ordem. E a ordem do Todo-Poderoso faz. Ele, quando andava aqui na terra, no corpo humano, ele estava dormindo num barco, vocês lembram? Levantando aquelas ondas gigantescas. Eles falam: Senhor, o senhor fica dormindo aí, nós estamos morrendo. O senhor não vai acordar não? Ondas, aquietem-se. Vento não sopra mais. Um ficou olhando para o outro: que homem é esse que nós andamos com ele? Que homem é esse que manda o mar ficar quieto e o mar escuta, até o vento escuta ele? Esse é o Filho do Homem, o verdadeiro Deus, que vai ampliar. Você chegou, sabe o que está acontecendo com você? Você pegou o binóculo ao contrário. Se chegou olhando tudo tão difícil, está tudo tão apertado, você vai trocar a posição do seu binóculo. Você vai enxergar agora as grandezas de Deus na sua vida. O inimigo te cercou, mas o Senhor vai cercar ele por essa palavra.
Você entrou aqui acuada, mas o Senhor te fala, por essa palavra você vai sair daqui com o poder do Todo-Poderoso. Não é fim de linha. Vira o capítulo, começa um capítulo novo. Você vai encerrar um capítulo na sua vida, vai começar outro. Seus limites ficaram estreitos e seu horizonte ficou bem diminuído. Mas aqui está a palavra do Todo-Poderoso. Esse Mateus que escreveu isso aqui era um cobrador de imposto, um homem detestado pelo povo de Israel. Detestado. O Senhor falou com ele: me acompanha. Eu vou lá atrás do Senhor. Deu uma festa. Fez um jantar lá, chamou todo mundo. Eles saem ficar participando de festa com pecador, com cobrador de imposto. Pois é, ele recebeu Jesus Cristo e nunca mais largou o Senhor. Tem o evangelho aqui que ele escreveu. Ele não tinha valor nenhum. Virou uma referência notável. O nome dele daqui ninguém nunca mais vai pagar o nome dele. Evangelho segundo Mateus. Você e eu também não valia nada. Não tínhamos nome na eternidade. Podia até ter nome aqui alguém, mas só que lá em cima não tinha. Jesus então ele assinou a sua carta de adoção. Você foi adotado nos tribunais eternos como filho e filha do Eterno. Agora você tem nome, você tem prestígio, você pode orar, você pode falar com Deus. E mexeu com você? Mexeu com o Senhor, hein? Tocar em você, toca no Senhor. Até para nos tocar o adversário tem que pedir ordem. Se você não sair fora da palavra, para chegar até perto de você, perde ordem para quem toma conta de você. Ele não pode chegar até perto de você na vontade dele, sabia disso? Se você entrar dentro da palavra, para ele chegar até você, fazer você chorar, ele tem que pedir ordem para o seu Senhor. Eu posso fazer ela chorar? Pode, mas tem medida, hein? É o que chegou aqui, a sua medida chegou. Mas ele não vai passar mais disso, hein? Porque a medida dele chegou. E daqui ele vai recuar e o Senhor vai avançar com você. Guarda essa palavra aí. O limite dele fazer você chorar chegou. E o rei chega para ampliar seu horizonte nessa graça maravilhosa. Não chores mais, porque Deus é o teu consolador. Essa é a nossa sorte, irmão. Quem é mais feliz do que nós? Deita de noite e fala: se eu não acordar aqui, eu acordo com o Senhor. Eu tenho um nome na eternidade. Eu não sou crente para fazer parte de um clube religioso. Eu sou cristão para viver com Deus todo o tempo da minha história terrena e tomar então um corpo de glória e viver com Ele na eternidade. Foi Isaías que viu essa estrada. Ele anunciou esse caminho alto. Sabe o que fala lá? É um caminho que nem os doidos erram. Eu fui atender uma Santa Ceia uma vez. Tinha um irmão assim, ele é um problema mental. Ele ficava com a língua toda para fora, uma cena até não era boa de ver. Ele babava, ficava fazendo barulho. Eu, puxa, tadinho dele, hein? Eu servi a Santa Ceia numa zona rural. Na hora da palavra, ele fechou a boca. Não ficava mais assim, dava glória a Deus. Falei, como pode isso? Terminou o culto, ele voltou a ficar igual ele era antes. Falei, escuta, irmão, mas veja, na palavra ele ficou normal. Falei, irmão Luiz, não é porque você pregou não, viu? Falei, né? Todos, quando chega a hora da palavra, ele fica normal. Mas depois a loucura pega ele. Mas ele escuta a palavra todas as vezes com essa atenção e a mente dele volta na palavra. Uma vez eu fui orar numa chácara com um moço que tinha síndrome de Down. Quando nós ajoelhamos, o Senhor deu pelo dom de língua. Ele fala o português com muita dificuldade. Abriu a língua dele no idioma que eu não sei qual é, com uma fluência maravilhosa, porque o Senhor tocou dentro do espírito dele. É coisa maravilhosa essa graça, não é, irmão? Aqui nossos horizontes são ampliados em Cristo Jesus. Deus seja louvado. Vamos obedecer a Deus em oração.